Mais um dos generais de pijama que faziam parte ali do governo Bolsonaro foi dispensado recentemente. Se vocês estão acompanhando o noticiário, vocês devem ter visto que o ex-porta-voz do governo, oficialmente, o general Otávio Rego Barros, foi dispensado pelo Bolsonaro após a criação do Ministério da Comunicação, após a recriação do Ministério da Comunicação, e após ele perder função praticamente no governo Bolsonaro. Até porque se o presidente da República todo dia para ali no chiqueirinho dele, no curralzinho, no cercadinho ali, para falar com o gado, o porta-voz do governo acaba perdendo a função. Ele deu entrevista para o Pedro Bial na última segunda-feira, dizendo que essas paradas que o Bolsonaro dava lá mais atrapalhavam o governo do que ajudavam e mais complicavam a função dele. Porque se você tem ali, por exemplo, o chefe de Estado, o chefe do Executivo, parando, se comunicando ali, passando as informações da maneira que ele acha correto, fica complicado para o porta-voz tentar depois desdizer o que o presidente da República disse. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Pois bem, meu povo, quem vive no Brasil ou quem está fora do Brasil e está acompanhando essa saga que existe no Brasil desde 1º de janeiro de 2018, chamada bolsonarismo, tem visto que Bolsonaro não tem compromisso algum com militares que o apoiou. A gente tem, por exemplo, o caso do Santos Cruz, a gente tem o caso, por exemplo, agora do Otávio Rego Barros e de tantos outros que têm sido deixados pelo caminho pelo Bolsonaro, que se preocupa basicamente com ele mesmo e acha que o jeito tosco que ele tem de fazer política vai encaminhar ele para a reeleição em 2022. O escolhido dessa vez para ser eliminado pelo Bolsonaro foi o então porta-voz do presidente, o general Otávio Rego Barros, que após a recriação do Ministério da Comunicação perdeu a função dentro do governo Bolsonaro e foi comunicado há pouco mais de um mês atrás que o governo não tinha mais interesse em que ele continuasse mantendo a função de porta-voz, até porque oficialmente ele tinha deixado de ser porta-voz, já que essa obrigação agora caberia ao próprio ministro da Comunicação, o Fábio Faria, que deveria direcionar alguém para fazer essa função. O ministro, ou melhor, o porta-voz, ou melhor, o ex-porta-voz, Otávio Rego Barros, deu uma entrevista para o Pedro Bial, participando do Conversa com Bial, no qual ele disse que essas paradas que o Bolsonaro tem dado no cercadinho para conversar com o povo que apoia ele, isso mais atrapalha o governo do que ajuda. Porque como ali o Bolsonaro só tem gente que apoia ele, então ele basicamente fala ali pro público dele o que o público espera ouvir, o que quer ouvir, e aquilo ali tem uma dimensão muito complexa depois para lidar. O Biel até questionou ele se ele não tinha, por exemplo, como porta-voz, alguma maneira de impedir que o Bolsonaro falasse algumas coisas, ou tentar controlar algumas falas do Bolsonaro, ou pedir que o Bolsonaro tivesse mais cuidado. Ele disse que, infelizmente, ele não tinha esse poder. E ele já disse por mais de uma vez que quem manda em tudo é ele que manda, que é ele que decide, que é ele que escolhe. Então, obviamente que o Otávio Rego Barros não teria esse poder. Mas o que é que isso fica claro mais uma vez? Isso fica claro a falta de respeito com o Bolsonaro, com a própria instituição que ele diz que tem de ser o exemplo do Brasil, que é o Exército. Bolsonaro fez questão de tirar alguns generais ou ex-generais da corporação do Exército e agora tem humilhado eles publicamente, ou fazendo o que fez, por exemplo, com Santos Cruz, ou fazendo agora com o que fez, por exemplo, com Otávio Rego Barros, que há muito tempo já era basicamente um boneco de enfeite. Tanto que casualmente você via ele indo para as coletivas de imprensa, tendo de responder coisas diferentes do que o governo queria que ele falasse, ou tendo de justificar coisas que o Bolsonaro disse, ou tendo de desdizer coisas que o Bolsonaro também tinha dito. Nesse momento, o Brasil está passando, gente, por um momento gravíssimo no que diz respeito a liberdades. O Brasil hoje é um dos países no mundo que se tem menos liberdade de expressão, que se tem menos liberdade de informação. Jornalistas são presos, jornalistas são perseguidos, equipes de reportagem são impedidas de fazer reportagem e o governo Bolsonaro tem trabalhado piamente direto com um grupo de mídia que apoia ele para poder manipular a informação que você recebe. Se a nível macro isso está acontecendo no nosso país, imagina a nível micro ali, que é o porta-voz do presidente, podendo ou não comunicar aquilo que ele acha certo. O Bolsonaro tirou o Rego Barros do cargo de porta-voz e ele agora comanda as falas dele da maneira que ele acha correto. Não é a primeira vez que membros ou ex-membros do governo Bolsonaro, por exemplo, vêm a público dizer que aconselhava o presidente a fazer uma coisa e ele fazia outra. Recentemente a gente viu o que aconteceu com a entrevista do Mandetta. Mas isso tudo, meu povo, está acontecendo desde 1º de janeiro. Por que que os ministros, por que que os porta-vozes, por que que os membros do governo Bolsonaro só decidem falar isso, só decidem participar isso, só decidem expor isso depois que saem? Por que não fazem, por exemplo, durante o período que estão lá?
Porque não tenta, de alguma maneira, melhorar o país de verdade, porque não tenta, de alguma maneira, apresentar essas falhas do governo ao público quando estão lá. Ah, Carlito, mas eles não podem falar quando estão ocupando o cargo. Eles podem denunciar isso, por exemplo, durante o período que eles estão lá. Mas fazem parte do mesmo bolo e do mesmo grupo político. Quando deixam de mamar, né, quando deixam de receber a mamata, aí que dão um aí de arrependidos e vêm a público e falam ou fazem coisas como o Mandetta, como o Rego Barros, como tantos outros. No passado, o Gustavo Bebiano, o Santos Cruz, e vai continuar acontecendo isso enquanto o Bolsonaro for presidente. Eu queria pedir a vocês que fossem pelo comentário fixo para poder ler mais sobre a entrevista que o Otávio Rego Barros deu ao Pedro Bial, para vocês entenderem um pouco mais sobre o desprezo que o Bolsonaro tem com os seus apoiadores e aliados, inclusive a sua base eleitoreira, que são os militares. Passados os recados, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pelo comentário fixo vai estar o link das informações que eu usei aqui para fazer esse vídeo para vocês também. Vai estar o link da compra dos nossos 2 livros, o Falando de Política Sem Politiquês e o Bora Votar, que já está em pré-venda. Vai estar o link do nosso curso básico de Ciência Política também. E se você quiser ser membro ou apoiador do canal, para ser membro basta ir aqui no YouTube e clicar em Seja Membro. Para ser apoiador, basta ir na descrição do vídeo e clicar no nosso link do Apoia-se ou colaborar pelas contas bancárias. O nosso canal, gente, também tem uma loja virtual que vocês podem comprar camisas com frases que a gente diz aqui, que é uma maneira que vocês têm de colaborar com o nosso trabalho também. O link da nossa loja virtual é esse aqui, ó, lojadohistoriador.com, e eu agradeço a vocês se puderem colaborar com o nosso trabalho. Passados os recados, compartilhe esse vídeo, deixa like ou dislike se acha importante, e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.